O ex-comunista Aldo Rebelo passou vergonha como testemunha no julgamento do golpe. Pois é, tomou uma chamada de atenção do Xandão. Quem vai contar essa história pra gente é o Pedro Zambarda aqui no plantão do Meteoro. Eu fico com pena? Nem um pouco. Aliás, o Aldo Rebelo é uma figura nefasta, né? Eu entrevistei ele uma vez, sabia, Sofia? E sempre que a gente perguntava qualquer coisa sobre ditadura militar, esquece. Ele defende cegamente. Foi um péssimo ministro do esporte, você lembra? Nossa, foi Foi na época da também presidente Copa. da Câmara, né? Foi da Câmara. O Aldo Rebelo é uma coisa horrorosa. É o seguinte, aconteceu na semana passada, mas acho importante resgatar, e é importante, a gente vai falar de um aspecto bem importante do Aldo Rebelo, que meio que passa batido. O maior problema dele não é ser ex-comunista, tá, gente? Aliás, se você quiser ser comunista, fica à vontade. Mas é o seguinte, o Xandão mandou prender o Aldo Rebelo, testemunha da ação do golpe, na semana passada. Tem a nota do G1 aqui. Se você não se comportar, será preso por desacato, disse o careca Alexandre para o calvo Aldo Rebelo. Vamos ler aqui a notinha. Ex-ministro de Dilma prestou depoimento por indicação do almirante Almir Garnier, acusado de participar do plano golpista do Bolsonaro. Aí a conversa é inacreditável, né, Sofia? Você chegou a dar uma olhadinha? Que é uma Eu coisa já maravilhosa. vi essa conversa. É sensacional. O ministro vira e fala assim: se o senhor não se comportar, o senhor será preso por desacato, disse Moraes, após a resposta de Rebelo sobre o almirante Almir Garnier, ex-chefe da Marinha. Aldo Rebelo prestou depoimento ao STF como testemunha do processo em que o ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados são acusados de tentar um golpe de Estado. Lembrando, testemunhas em depoimentos como esse não podem mentir, gente. Por isso que o Alexandre ameaçou dar voz de prisão. O que aconteceu? Durante o depoimento no STF, Rebelo foi questionado pelo advogado do ex-comandante da Marinha Garnier se teria colocado tropas à disposição de Bolsonaro para levar adiante a tentativa de golpe. O objetivo da pergunta era checar se, na opinião da testemunha, seria possível o comandante da Marinha mobilizar as tropas sozinho por decisão unilateral. Lembrando, o Aldo Rebelo se diz especialista em exército. O advogado queria mostrar que isso não era possível. Aldo Rebelo rebateu, ele ponderou que era preciso considerar o que significa uma força de expressão na língua portuguesa. Ou seja, no meio do depoimento, baixou o Pasquale no Aldo Rebelo e ele tentou explicar para o Alexandre de Moraes qual que é a força da expressão disso aí. Isso porque, segundo o Rebelo, Garnier teria dito que estava à disposição e não significava literalmente que ele queria dar um golpe. Gente, acharam minuta de golpe. Queriam matar o Alckmin, o Lula e o Xandão. E tem um rastreamento do celular dos caras. E aí ele vem com esse papo de que estava à disposição não significava golpe. Aí ele disse, é preciso levar em conta que na língua portuguesa nós conhecemos aquilo que se usa muitas vezes, que é a força da expressão. A força da expressão nunca pode ser tomada literalmente. Quando alguém diz estou frito, não significa que está dentro de uma frigideira. Quando diz que está apertado, não significa que está submetido a uma pressão literal. Quando alguém diz que está à disposição, a expressão não precisa ser lida literalmente, disse Aldo. É tratar o juiz como imbecil, né? Isso aqui é um absurdo, cara. E aí a resposta irritou Moraes. O senhor estava na reunião quando o almirante Garnier disse a expressão? O ex-ministro respondeu negativamente. Então o senhor não tem condição de avaliar a língua portuguesa naquele momento. Atenta-se aos fatos, disse o ministro. Rebelo rebateu. Em primeiro lugar, a minha apreciação da língua portuguesa é minha e eu não admito censura. Moraes, se o senhor não se comportar, o senhor será preso por desacato à autoridade. Tá bom pra você, Sofia? Debates que poderiam ser uma esquete do Porta dos Fundos, mas não, é uma sessão de uma testemunha na Suprema Corte. Sabe qual Reinaldo. que é a minha maior tristeza, Pedro? É isso não ter sido filmado. Não, Eu mas queria então, muito ver isso. eu acho que vai ter. Filmado foi. A questão é que a filmagem não Não pode ser foi tornada divulgado, pública sim. agora. Exato. Eu acho que ao fim dos depoimentos, talvez a gente
chegue ao conhecimento disso. Aí, obviamente, o Reinaldo Azevedo espinafrou o Aldo Rebelo e escreveu aqui a coluna: Rebelo, o reaça rebelde, a lei graças ao Saci e o chifre na cabeça de cavalo. Vamos ler essa coluna aqui que ele espinafra o Aldo Rebelo. O ex-comunista do Brasil e hoje bolsonarista Aldo Rebelo só não vai esperar pelas desculpas de Alexandre mais do que esperou pelo socialismo, porque obviamente não terá pela frente as décadas que teve militante nas hostes da esquerda. O alinhamento com esse campo ideológico lhe rendeu postos de vulto, foi presidente da Câmara, ministro de Relações Institucionais, ministro dos Esportes, da Ciência e da Tecnologia, nossa, eu tinha esquecido, ele tinha sido um péssimo ministro da Ciência e Tecnologia também, e ministro da Defesa. Por alguma razão, suas utopias, ou sabe-se lá distopias, encontraram um abrigo em Jair Bolsonaro. E você, Reinaldo, não mudou? Que é a primeira pergunta que surge quando o Reinaldo Azevedo resolve falar de um ex-comunista. Ah, também, como toda gente, estou sujeito a vicissitudes históricas, as circunstâncias não são de minha escolha. Para citar um autor que ele já pode ter apreciado um dia, na hipótese de que o tenha, mas uma coisa é certa, anuência com golpistas e com discursos afascistados, bem, isso nunca me colheu. Então a história não é bem essa, né, Reinaldo? Olavo de Carvalho manda lembranças. Nem há chance de acontecer e não vou aqui debater a rebeldia reacionária de um ex-comunista, eu tenho mais o que fazer, a minha questão é bem outra. Com todas as vênias ou sem nenhuma, é tolice ou má fé a conversa de que Alexandre de Moraes pode ter exagerado na audiência de sexta-feira, quando lembrou o senhor Rebelo de que ele poderia ser preso por desacato se seguisse na toada que vinha. Resolveu negar o teor golpista das reuniões, a que não estava presente, nas quais existem testemunhos de 2 comandantes militares, além de provas materiais. Aí ele diz lá o artigo 203 do Código de Processo Penal, e é importante ele lembrar aqui dessa parte. Ele fala do Hamilton Mourão também, que vai na mesma lógica, e ele diz, mas Aldo, ele não poderia estar lá, a defesa é livre para indicar quem quiser. Se, no entanto, a testemunha nada tem a esclarecer sobre a investigação, como era o caso, isso não lhe faculta a licença de usar o depoimento como palanque ou como matéria de proselitismo político. É a lei. Isso é uma coisa importante, tá, Sofia? Por que é mais patético ainda? O Aldo tá lá como testemunha, ele não é uma defesa do Bolsonaro, ele não é uma defesa do Almir Garnier, ele não tá pra relativizar o golpe. Ele tá pra dizer o que ele sabe. Do mesmo jeito que o Hamilton Mourão é chamado. Esses caras estão tentando, com esses discursos, emplacar uma anistia soft. De que o golpe não é bem golpe, que falar de usar a força das tropas não é literalmente convocar as tropas. De dizer que não tem crime. E tem crime, a tentativa de golpe é crime. A única coisa que essas testemunhas têm que falar é o que elas sabem. Não é o que elas acham. Exato. E isso eu acho interessante pensar que isso vem na esteira do depoimento do Freire Gomes, na qual o Xandão também teve que chamar a atenção do Freire Gomes, porque o Freire Gomes também estava tentando relativizar o que o Almir Garnier falou. Então o que a gente tem aí é um... eu ia chamar de general, mas não, é almirante, né? Na Marinha Almirante. É um almirante que claramente tinha intenções golpistas e que agora tá todo mundo, com exceção do Batista Júnior, todo mundo tentando dar um jeitinho de aliviar ali pra ele, porque viram que, putz, parece que esse cara vai rodar mesmo, parece que a gente realmente vai ter um ex-comandante da Marinha, um ex-comandante de Forças Armadas preso. Então, vamos tentar aqui pra pacificar. É um discurso. Né? Discurso, eles estão tentando emplacar um discurso. E eu não consigo deixar de achar que isso é... Tenho provas? Não tenho provas, mas eu não consigo deixar de achar que isso aí é articulado, sabe? Não é uma coisa que eles estão fazendo do bem do seu coração, até porque o mesmo Freire Gomes que tentou relativizar agora, no depoimento que ele deu ao STF, entregou o Garnier no depoimento que ele deu na PF, que foi justamente o que levou o Xandão a dar chamada de atenção nele. E eu acho que o Xandão tá mandando a mensagem aí. Não vai funcionar. Não vai funcionar. É melhor vocês fazerem como o Batista Júnior fez
entregar de uma vez, que pelo menos vocês não saem queimados dessa história, do que ficar tentando salvar o cara que só lamento. Até, como dizem por aí, até os tijolos de Brasília sabem que ele tentou dar o golpe. E eu acho interessante nessa coluna do Reinaldo, só para finalizar mesmo, ele lembra que o Marcelo Queiroga, ex-ministro da Saúde, um cara que foi tão mortífero quanto o Pazuello, vai dar depoimento. Ele testemunhará em defesa de Augusto Helene Braga Neto. Ó figura. Vamos ver, lembro desse senhor a criticar no início da vacinação de crianças contra a Covid em São Paulo. Como o Bolsonaro havia declarado guerra do João Dória, então governador do estado, aquele que deveria saudar a imunização, passou a atacá-la. O doutor que havia tomado Coronavac contraiu a doença, exemplo de muitos milhares de vacinados ao mundo afora porque é do jogo. Estávamos todos devidamente informados sobre que essa possibilidade existia, hipótese que na maioria dos casos a doença se manifestava com menos força, mas que, de molho em casa, ele republicou um stories no seu Instagram em 21 de setembro de 21 com uma postagem dizendo que ironia, o ministro Marcelo Queiroga seguiu todos os protocolos, vacinou com a Coronavac, usou máscara o tempo inteiro e foi contaminado. O presidente Bolsonaro não se vacinou, não usa máscara, estava ao lado dele e não pegou a doença. O ministro da Saúde divulgava uma mensagem anti-vacina no mês, que morreram 16 mil pessoas em razão da doença, totalizando 596 mil óbitos no país. O que isso tem a ver com seu depoimento na segunda? Na saúde, sabendo o que fazia, ele fez o que fez. O que ele fará sobre o que não sabe? Não dá para confiar nessas pessoas, Sofia. Não. Esses caras vão fazer Não. qualquer coisa para defender. E a questão, defender o Bolsonaro para eles, é defender eles próprios. Eles defendem esse absurdo. Uhum. É um absurdo completo isso aqui. Aí o Reinaldo encerra dando um safanão final do Aldo Rebelo. Aldo Rebelo conseguia ser mais interessante quando ele estava preocupado com os excessos de estrangeirismos no Brasil, quando propôs substituir o dia de Halloween pelo dia do Saci. Lá no sítio do meu avô, o moleque endiabrado podia fazer trança em cima em crinas, mas jamais procurava chifre em cabeça de cavalo. Por que o Aldo Rebelo era mais interessante quando ele era um ministro e ele estava mais vinculado ao PCdoB? A gente precisa lembrar aonde ele se meteu, né, gente? E tem esse texto do Renato Judes, não vai dar tempo de eu ler aqui no corte, senão a gente vai estourar o tempo, mas o Aldo Rebelo há tempos tem contato com um grupo chamado Nova Resistência, que é de extrema direita, ligado ao Dugin, que é um guru extremista famoso por ter uma proximidade com o Vladimir Putin. E esse grupo se infiltrou no PDT com as bênçãos do Ciro Gomes, tá? É essa galera aí que o Aldo defende hoje em dia. Que é uma molecada fascistada que faz infiltração por dentro da esquerda, inclusive. Então é só para vocês ficarem atentos, tá? Esse é o Aldo Rebelo hoje em dia. Que ele diz que é o defensor da nova teoria política, quarta teoria política, eu não lembro, é umas pataquadas que ele fala aí. E aí tem as audiências dessa turma. Mas é isso, Sophie. Eu já fiz meu comentário ali no meio, então para encerrar eu só vou dizer que tem uma coisa que o Aldo Rebelo de antigamente tem em comum com o Aldo Rebelo de hoje em dia. Sabe qual que é? Defender... Não, eu ia dizer defender figuras folclóricas. Pode ser o Saci, pode ser o militar democrata. Igualmente folclóricas. Eu acho que o Saci Pererê, a essa altura do campeonato, é mais realista do que o militar democrático. Democrático, sim. Ficamos por aqui. Ficamos por aqui antes que o corte fique enorme. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias.